Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá, Renato! Olá, Rita. Bem-vindo às minhas conversas São conversas onde? na almofada. Aqui está a minha então, Rita. A minha almofada está aqui. São conversas na almofada. Opa, foste o único, tinha que se iniciar agora, não é? A primeira vez que alguém trouxe uma almofada. Realmente é brutal. Eu vou começar, olha, uma boa dica. Engraçado, vou dizer, olha, enquanto as minhas conversas forem assim, não é? Neste formato mais caseiro, enquanto eu não tiver aqui um estúdio, cada um traz a sua almofada e tem que mostrar a Claro. sua almofada. Olha, uma boa ideia. Uma boa Acho ideia para eu que é começar aqui a bom futuro. implementar. Muito giro, Exato. muito giro. Olha, espetacular. Olha, mas bem-vindo, muito obrigada. Realmente, este mês não podia terminar da melhor maneira com uma pessoa que está. E é a voz, não é? Porque tu és escritor, és cantor, trabalhas na rádio e ainda desempenhas mais uma série de papéis que eu também não sei, não é? Mas que estão muito ligados com a própria comunicação e de facto não podia fechar o mês da melhor maneira. Portanto, muito obrigada. Obrigado eu pelo convite, Rita, para estar aqui no Conversas na Almofada. É um prazer. Vamos a isso. Vamos lá. Então, olha, vou-te apresentar com base na numerologia, não te conheço, não é? Portanto, fui buscar aqui o que sei da minha especialidade. Portanto, vamos ver se eu te consigo surpreender. Vamos lá. Ok. Então, quem é o Renato? Comunicativo, criativo, sociável, cheio de talentos, uma pessoa de e para pessoas, que gosta de se relacionar e estar em contacto com o mundo. O seu dinamismo e energia faz com que facilmente ele seja o centro das atenções. Otimismo e positividade são duas palavras de ordem para si. Para além disso, é detentor de uma enorme sensibilidade. Leva aos outros o seu lado pacífico, tolerante e uma grande capacidade para entender a dor do outro. Mesmo que a espiritualidade seja um tema tabu, que eu não sei se é ou não, ou pouco explorado por si, todas as suas ações refletem a conexão com o espírito e a confiança no poder curativo do amor. Não é fácil para si pedir ajuda ou assumir que precisa do outro. No entanto, quando se liberta desse controle e flui com as suas vulnerabilidades, abre espaço para erguer a sua sabedoria espiritual. Com isto e muito mais, aprende, relembrando o que traz consigo, reacendendo a luz que impulsiona e espalha nos outros. Quando existe a compreensão e aceitação de todas estas partes, desenvolve-se a capacidade para liderar através do amor. Hã? Parece-me bem. Tocou ou não? Ficaste tão Tocou, tocou. caladinha. Tocou. Claro, estava a ouvir, estava a assimilar, mas tocou. Tocou? Obrigado. Ora, então. O Renato, vou dizer aquilo que sei, que eu estava-lhe aqui a dizer em off, que não é fácil. Isto é um rapaz, para descobrir aqui coisas dele, não é fácil. Mas escreveu um livro já, o Conto Continuado. Foi só um livro, esclarece-me, é De só fic- um. Publicado de ficção, tenho um Uhum. livro, que é o Ponto Ok, Continuado, em pronto. 2015. Sim. Ok, porque eu fiquei na dúvida se tinhas mais de como. Tenho de não Tem. ficção outro. Tenho de não ficção outro livro Ok, publicado também, mas de ficção ok. é o Ponto Continuado, sim. Ok, mas tens outro de não ficção. Não ficção, sim. Ok, qual é o livro? Já agora. O livro de não ficção foi publicado há menos tempo do que o Conto Uhum. Continuado, chama-se Comentadores Políticos, os intérpretes imediatos da realidade. Pronto, era esse. Eu estava na dúvida, eu assim, mas será ele? Era Não eu. será ele? E eu estava na dúvida, podia ter questionado até antes, não é? Mas eu pensei, bem, eu não me custa nada também, isto é uma coisa, estou Claro. à vontade para lhe perguntar logo em loco se ele realmente tem outro, porque realmente sempre que eu fazia pesquisa aparecia-me esse também, ainda bem, olha, estás a ver que está tudo alinhado.
Mas eu pensava, bem, se calhar é outro Renato, não é que isto não tem nada a ver, se calhar é outro Renato. Mas pronto, já vamos falar sobre isso, que interessante. Ok. Ora bem, então, tem um programa de rádio semanal na Rádio Clube da Feira, tudo menos alguma coisa, é É um assim, facto. É um facto, é um e título. tem, então, 3 álbuns lançados à espera em 2013. A Minha Espera acabou em 2015, certo? E 3 de 2019. E agora, quase a lançar nas plataformas digitais o seu quarto álbum, É verdade. Novo Dia, certo? Estamos Certíssimo. aqui nas vésperas de tu lançares, porque vai ser em abril, não é? Portanto, Sim, sim. foi assim, mesmo este podcast vai sempre vai aqui nas vésperas deste quarto álbum. Teve já com este álbum um concerto em fevereiro no Cineteatro António Lamoso aqui em Santa Maria da Feira e tens mais alguma, como é que eu hei de dizer isto? Função ou algo que tu queiras acrescentar aqui a esta tua apresentação dos papéis que tu vais desempenhando ou não? Sim, a apresentação da numerologia, Pronto, gostei, adorei, obrigado por isso. isso, Em termos de dados biográficos, sim. disseste tudo muito bem, mas tenho que Uhum. acrescentar, obviamente, o Então, papel que exerço, digamos assim, na nossa sociedade, ligado à comunicação também. ok. Eu sou docente, na área da comunicação também, Ah, ou seja, boa, boa, tento, sim. tento transmitir às gerações mais novas ou menos novas, aos alunos, aos estudantes, aspectos que eu entendo cruciais na Uhum. comunicação em vários contextos concretos especificamente. Ai, que interessante, que interessante. Vês? Vês? Já me apanhaste aqui de surpresa e muito bem. Olha, adoro, adoro. Está tudo alinhado. Já viste? És mesmo um convidado, tens tudo alinhadíssimo aqui para este mês. Ora, então, assim sendo, vamos te conhecer ainda melhor. Vou-te fazer aqui algumas perguntas, pode ser. Então diz-me lá, de que é que tu tens saudades? Para arrancar, é uma pergunta complexa e difícil, mas ótima, porque há que transmitir desafios aos entrevistados. Eu digo Mesmo. isto porque, como tenho um programa de rádio em que faço muitas entrevistas, estou mais habituado a estar no papel de Pois é. entrevistador. Eu esqueci-me de dizer isto, é que realmente tu estás do lado de lá. Isto é E um agora bocado estou. desconfortável, não Mas é? também, não, mas também gosto, também gosto, também gosto. A tua pergunta é de que é que eu tenho saudades? Sim. Ah, tenho saudades, como toda a gente, certamente, dos bons momentos que passamos. Nós estamos continuamente e incessantemente no nosso dia a dia à procura de momentos mágicos, momentos bons, Uhum, momentos alegres, e são esses momentos que mais tarde temos saudades. uhum. Sem precisar, pelo menos para já, que momentos são esses no passado que eu tenho saudades, são todos aqueles em que eu me senti bem, em que não só eu me senti bem, mas consegui que os à minha volta também se Também sentissem senti bem, isso. que acho que é muito importante. São desses momentos que nós temos saudades. Obviamente, também não esquecendo os momentos menos bons que nós temos, eu penso que todos na nossa vida temos momentos Claro que menos sim. bons, Uhum. que nos lembramos, desses não tenho saudades e tento no dia a dia corrigir no presente aquilo que eu achei onde estive menos mal no passado. E desses não tenho saudades, Pois, obviamente. no fundo é uma aprendizagem, não é? Acaba por, aliás, é muito da tua característica, ainda bem que eu espero que assim seja, não é? Porque estás no lado mais equilibrado, é saber olhar para as coisas com um lado mais positivo. Ok, correu menos bem, não tenho saudades, obviamente, mas o que é que eu aprendi com isto, não é? E é logo um boost ou um update, não é? Que nós temos a esses momentos. Ora, diz-me, um cheiro que te faça lembrar a tua infância. Um cheiro que me faça lembrar a minha infância. Óleo de fígado de bacalhau. Não, 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 não. Uh, uh, é difícil, mas Não és de cheiros, pois não. não sou muito cheio, não, não, sou mais de, sei lá, de De ideias, sabores e de sabores, se calhar, não é? Também não. sabores, não tanto, mas o cheiro ao caldo verde da minha mãe, Ok, ok, tão sei bom, lá, tão bom. um dos que me lembrei, mas é uma pergunta difícil para mim. Há pessoas que naturalmente, não é? Naturalmente, há pessoas que naturalmente são assim muito de cheiros e às vezes até se vão conectando já em adultos com esse cheiro, não é? Até vão a passar na rua e veem aquilo e parece que se conectam com uma memória da infância, não é? Está E, perfeitamente a acontecer. não Ou o é? jardim, por exemplo, o jardim.
um jardim, a relva fresca, Uhum. depois de chover, talvez me leve sempre para a minha base, a partir da qual eu depois enfrento o mundo, que é a base, que é a minha casa, onde tenho um pequeno jardim, e se calhar sempre que eu passo aí num jardim de outra pessoa, lembro-me do meu cheirando do jardim. Não sei se estou a De alguma inventar ou forma. Não, não, tem é um sentido, cheiro não é? que me lembrei agora. Claro, e também está muito ligado com a nossa infância, não é? Porque, não é? Nós acabamos por, agora, não é? Se calhar as crianças estão um bocado mais fechadas, mas no nosso tempo, não é? Porque não somos assim, não temos idades muito diferentes, brincávamos muito na rua, portanto, tudo que seja, tudo que tenha a ver com campo, com jardim, com terra Natureza. molhada, com a natureza, não é? Tem a ver, eu pelo menos falo por mim, não é? Tem a ver com a nossa infância. Ora, uma característica que queiras melhorar. É assim uma versão melhorada de um defeito. Eu vou enunciar o defeito que toda a gente diz que tem, mas que não é daqueles que, pronto, não faz assim muito mal. Uhum, E é a teimosia, pronto. A teimosia ok. é daqueles defeitos que toda a gente assume. Pode ser uma qualidade, não é? Exato, Uhum, exatamente. Se calhar por causa disso, dependendo do contexto, é um claro, dos que toda a gente diz, se calhar em defesa, se calhar estão-me a defender, se calhar estão-me a defender, sim. é teimosia, somos todos teimosos, porque queremos vincar o nosso ponto, queremos levar a Uhum, nossa avante. Portanto, eu vou pela teimosia, mas todas as características, as menos boas ou as melhores que supostamente e hipoteticamente nós uhum. tínhamos, quero fazer sempre esse upgrade que tu há pouco mencionaste, mesmo que acho que, ok, até estou mais ou menos bom naquele ponto, mas dia a dia nesta Pode experimentação, sempre melhorar, não é? exato, nesta experimentação que é a nossa própria vida, Uhum. porque eu me lembro, foi a única que eu tive e a única que eu tenho, é que me lembro pelo menos de Pois, ter. pelo menos é, pelo menos assim, não é? É um palco de experimentação, ou seja, dia a dia tentar melhorar sempre todas as características que fazem parte de mim. Ora, que bom. Então, e quais são assim as qualidades? Tens Nenhuma, estou à muitas, procura de não uma, estou à procura tens? de uma. Tá, Não é? tenho qualidade, estou à procura da primeira. Pode ser que amanhã ela apareça. É difícil, não sei, qualidades, não sei. Esta pergunta é aquela que deixa as pessoas um bocado a pensar, não é? Que é, o defeito sai logo, não é? Mas a qualidade é aquela que deixa as pessoas. Mas claro que tens, não é? Não é? Não Tu sei. estás. Prefiro que Tu, sejam os outros os que lidam comigo a apontarem, se é que têm alguma a é, que, apontarem. claro que tens. Então, basta tu seres assim, teres esta panóplia de talentos, é uma qualidade, não é? Que de alguma forma, nem que seja, ok, eu tenho isto e estou a pôr em prática, só por si só, isso é uma qualidade. Para mim é uma qualidade, não é? Também Portanto, penso que sim. Sim, mesmo que eu não te conheça, sim. tudo o que tu tens feito ao longo da tua vida, não é? Eh, é assim, há muita gente que diz que sabe que faz e não faz nada, não é? Portanto, só o facto de tu gostares, teres o talento e o pôres em prática, seja de que maneira for, acho que isso só por si só é uma qualidade, mas fica Sim. assim, O não é? pôr em prática é importante, sim. Não Não, achas? mas às vezes, se calhar vou para os defeitos, que é o ter as coisas dentro da cabeça e depois não viver um bocado Sim, demasiado mas na cabeça e depois não a pôr em tua prática. cabeça está cheia sempre de ideias, não é? E cheia Não de sei, coisas, não é? oh, Rita, eu nunca tive outra cabeça para poder comparar. Não sei o que é que se passa na cabeça das outras pessoas, não sei se são mais ideias ou menos ideias, não sei. Eu Mas tenho falas da algumas. tua, não é? Estás, não é? Não é? Porque este tipo de energia, como tu tens, é uma energia daquelas pessoas que são hiperativas mentais, não é? Tipo, de alguma forma, sempre com uma ideia, outra ideia, agora podíamos fazer assim e ir por ali, pronto. Mas já vou explorar isso. Ok. Ora bem, então diz-me lá, uma coisa que te tire do sério. Uma coisa que me tira do sério. Não sei, eu não sei se estou a responder o politicamente correto, se é realmente aquilo que é, porque é-me difícil falar de mim em termos de qualidades, defeitos, mas uma Sim. coisa que me tira do sério talvez seja, não sei, mas a injustiça. E ponto de interrogação. Não sei, eu ponho um ponto de interrogação porque não sei, não sei, mas talvez a injustiça. Ok, ok. E faz sentido, e faz sentido. E às vezes não Tu- é injustiça, às vezes não é injustiça assim em grandes planos, às Não, vezes no nosso não. cotidiano, no nosso trato com as outras pessoas, Sim, com aquilo que nós vemos nos nossos olhos na rua quando passamos, sim, o tratamento, talvez seja isso, não sei. sim. Acredito que isto te toque, não é? Porque tu tens uma, podes
podes até não ter grande noção, mas tens uma grande sensibilidade e são coisas que não te deixam indiferente de certeza absoluta, não é? Não consegues andar ali com as orelhinhas de burro e, e não ver o que se está a passar sem isso mexer um bocadinho com a tua emoção, com o teu coração, porque és uma pessoa sensível, sem dúvida nenhuma. Ora, tens assim valores que tu te reges e que um dia não prescindes passar aos teus filhos? Não sei se já és pai. És pai? Não Pronto, sou, não sim. sou. Valores, uh, não sou pai, ainda não posso transmiti-los e tenho algumas dúvidas se realmente os valores Mas vão... és padrinho, que eu sei. A Lia, Pronto. um beijinho para a Lia, um beijinho para a minha Lia, para a minha afilhada Lia e para os pais dela, já agora, para o Francisco e para a Maria. Tenho algumas dúvidas no sentido de conseguirmos linearmente ser assim tão simples transmitir valores aos nossos filhos, mas como não tenho Não é experiência, não posso fácil, não. falar. Não é, sim. Mas em termos de valor, talvez ponha à frente de todos a liberdade. Sem dúvida. É algo muito importante para ti, sentir-te livre. Sim. Às vezes até pode trazer-nos desvantagens, em alguns contextos, em algumas circunstâncias, o darmos preferência e prioridade à liberdade. Mas esta liberdade, claro que é uma liberdade que acaba na dos outros. Eu Eu tento sei. respeitar a minha e tento respeitar a dos outros e até estimular a dos outros. Penso eu. É algo que tu tens medo de perder a tua liberdade? Uh, talvez, em alguns contextos, em algumas circunstâncias, há pouco falava nas desvantagens que quase tudo no mundo tem, às vezes é cinzento, não é de uma cor ou outra, Sim, mas às vezes é sim, sem cinzento. dúvida. Mas sim, tento-me reger pela minha própria liberdade, onde me mexo e, se calhar, em algumas circunstâncias, tenho receio de a perder. Mas se calhar é isto que eu tenho que trabalhar ainda ao longo do meu futuro, que eu espero que seja a curto e a médio prazo. A longo já sabemos que vamos todos falecer, mas a curto e a médio prazo espero ainda poder trabalhar esta questão da liberdade para poder não prescindir dela, mas em comunhão com os outros, criar vínculos fortes e a solidariedade entre elementos Uhum, nesta bola que chamamos planeta Terra é importante e às vezes o querermos nos afastar demasiado do ser gregário, digamos uhum, assim, tem as suas vantagens, porque eu sou uma claro. pessoa que precisa sempre do seu espaço, do seu tempo sozinho, é uma das coisas Uhum, que, não sei se é qualidade, se é defeito, pronto. é característica, é característica. A necessidade de pontualmente e quase diariamente o espaço alone, o espaço Uhum. sozinho, para inspirar, para refletir, para etc e tal, e aí consigo solidificar a minha Isso é liberdade. super importante. Sim. Isso é super importante, não é? Mas de facto, quando eu estava a ouvir, não é? Não conheço, não é? Isto é mesmo, não conheço o Renato, estou a conhecê-lo agora pela primeira vez, não é? E de facto, quando tu tocaste aí nesse ponto, veio-me logo isto, tipo, muitas das vezes as pessoas que prezam mesmo muito a liberdade, o sentirem-se livres, por vezes os próprios vínculos acabam por ser complicados, não é? Com os próprios relacionamentos, nos próprios trabalhos. E eu não estou a dizer que é complicado de ser impossível, é certo que tens que jogar com aquilo que está dentro de ti, por isso é que eu estava-te a perguntar, porque efetivamente este conceito de liberdade é um conceito que tu podes ser livre dentro de uma prisão, não é? E podes estar em liberdade, não é? Aqui, como nós estamos, e podemos fazer o que nos apetecer e te sentirmos completamente aprisionados. Portanto, este conceito estava aqui, não é pano para mangas, porque de facto é mexer muito, mas é muito importante que nós nos sintamos livres e com vontade mesmo de fazer e de expandir em qualquer circunstância e nem sempre é fácil. Então, tu estavas aí já a dizer, não é? Já estavas a responder à questão a seguir, um ritual diário que tu não prescindes. No fundo, tu não prescindes daquele momentozinho em que tu consegues estar contigo mesmo sozinho, não é? Sim, estamos sempre connosco, Oh, mesmo, claro, nós mesmo somos a nós somos pessoa, não nós. é? Claro. Que estamos sempre, Assim, não é? mas a nível mesmo concreto, objetivo, Uhum, especialmente em dias em que estou com muitas pessoas, com atividades, quer a nível, essencialmente a nível profissional, não é? uhum. Mas depois tem que haver o retirar de cena para inspirar, para respirar profundamente e depois voltar a. Não sei se o mundo é um palco, como o Shakespeare disse, mas Uhum. tenho necessidade de ir aos bastidores
para Boa. depois ir novamente para o palco. Muito bem. Palco, que é a vida, não é nenhum jogo, ou se quisermos utilizar essa metáfora, também podemos utilizar, mas ou do palco ou do Sim, jogo, da nossa vida, não é? sim, sinto É necessidade de ir aos mesmo. bastidores, sozinho, e depois voltar ao palco. Então, então giro, afinal eu estava aqui, quando estava a fazer a tua apresentação, não sabia, não é? Porque se de alguma forma a espiritualidade, tu és um ser bastante espiritual, não é? Porque efetivamente, não é? Isto é ah, isto para o lugar, não é? De reflexivo, o lugar do observador, não é? Observar do lado quase de fora aquilo que está a acontecer e pronto, e de alguma forma, ou tirares as tuas próprias conclusões ou até só apaziguar, não é? E serenar para o momento seguinte. Portanto, isto faz que giro, é? Já me disseste aqui um pouco mais. Olha, se tu tivesses que escolher entre Uhum. um dia de sol na praia Sim, e um dia de chuva em casa, assim com um bom livro, qual das duas situações tu escolhias? eu como sou muito mais de livros do que de praia, Uhum. independentemente se esteja sol ou esteja chuva, preferiria o livro e a casa. Mas pode estar sol e eu em casa. E peço desculpa aos que vão à praia se estiver a chover, mas prefiro o livro em casa. Em casa mesmo. Olha, se tu tivesses assim a oportunidade de ficar sozinho numa ilha deserta com uma pessoa famosa, quem seria essa pessoa? Sou famosa? Com quem seria? Ora, boa pergunta. Estás com boas perguntas, Rita. Parabéns por isso. Ora bem, uma ilha deserta. Quanto tempo é que vou estar nessa ilha deserta? Para sempre? Não, não, vá, pronto, uns 3 dias. Três Nunca me dias? tinham feito essa pergunta, bolas, que uma pessoa tem que pôr aqui os Não. pormenores É que todos. se fosse para sempre, teria que ter outras coisas em Ai, tens mente. razão, não, mas para sempre não, coitado de ti, 3 dias. também não te Por exemplo, quero. 3 dias. Né? Gostava muito de conversar com o Barack Obama. Olha, que giro! Olha que esse senhor nunca tinha cá aparecido. E 2 conversas seguidas que eu gravo, É, ele foi? sai aqui as 2 vezes. Portanto, olha, vais ter que dividir com outra pessoa, Ok. percebes? Quem é já agora, Rita? É Sara Arruda. Já Tem que é para ver. o próximo mês, já é para o É para o próximo próximo mês, já é mês. para o próximo Ah, mês de ok. abril. Ou Então seja, ela, não ela perco veio o falar da contacto área da muito claro. maternidade, não tem nada a ver contigo. Ok. Mas pronto, mas já estás a perceber que a tens de conhecer, que é para vocês combinarem qual de vocês, quando é que vai um e quando é que vai outro, não é? Porque o homem se calhar tem que Vamos lá. os três, falha Olha, certa. pronto. É assim, ela ainda ponderou levar também a mulher, porque também gosta muito da mulher, da Michelle Obama, mas tu só levas o Barack, não é? O Barack depois decidirá e a Michelle decidirá na liberdade dela se quer também aparecer, também é bem-vindo. Temos lá Olha, conversas interessantíssimas, o que certamente. é que te fascina nele? O Barack, é assim, Rita, eu em 2008, quando ele se candidatou pela primeira vez a presidente dos Estados Unidos da América, e ganhou e venceu as eleições em 2008, eu estava a entrar para o meu mestrado em Ciências da Comunicação. Uhum, Foi um momento importante para mim, em termos académicos, em termos de curso de vida, e a campanha do Barack Obama, o Yes We Can, os uhum, discursos do Barack Obama, fizeram. Eu já tinha alguma consciência política, mas não tão viva. ok. E foi o senhor Barack Obama que me Despertou. despertou uma vivência mais política, uma consciência mais política. Uhum, Tornou-me uma pessoa mais atenta, não só ao meu canto, mas ao mundo, em termos políticos também, uhum, que eu penso que é uma uhum, vertente uhum. que é muito, tem má fama em alguns locais e nas Sim, nossas sim, sim. às vezes Uhum. tem má fama pelos comportamentos dos seus intervenientes, mas que eu penso que é transversal ao mundo inteiro, é uma coisa importante, quer nós gostemos dela ou não, porque é ela que organiza o nosso espaço comum. Uhum. Foi esse senhor Barack Obama que me trouxe para uma consciência mais alerta acerca das potencialidades da política. Que giro, que giro. A política é assim uma área que acabou por te começar a apaixonar, não é? Sim. Sim, a política é algo que eu, desde 2008, antes Ah, que via a engraçado. passar. Tu tens que escrever ao homem a dizer isto. Tens que lhe É mentira, comunicar, é? porque de facto, sabes que é engraçado. Tu estás a falar nisto, e isto para mim é uma novidade, por isso é que eu adoro estas conversas, porque eu gosto de ser surpreendida. E efetivamente, numa energia como a tua, é muito natural que a gente até ande assim. Pronto, a energia numerológica, como eu estou, eu só posso falar disso, não é? Efetivamente é normal que pessoas com esta energia até se desliguem um bocadinho, sabes, são o artista em si, não é?
o artista. Tu tens mesmo a energia de artista, vê lá quando tu estás alinhado. E o artista desliga-se muito destas questões, tipo, ok, há quem se chateie com isso, eu não me vou chatear. E é engraçado como é que uma figura nos pode não é mudar, eu acho que é algo que já está dentro de nós e acende a luz quase, não é? É quase como se acendesse a luz para, não, tu também tens uma função ativa na sociedade, isto é algo que é importante, não é? E pode fazer a diferença, portanto, como é que uma figura, não é? Que está lá, naquele, tão longe, não é? Hum, te tocou tanto, de maneira até a ligar-te, porque é assim, segundo o que eu percebi, o outro livro que tu tens até está um bocadinho relacionado com esta área, não é? Pronto, Sim, exato, comentadores políticos, os intérpretes imediatos da exato. realidade, sim. E eu, a nível académico, depois acabei por fazer uma tese de doutoramento sobre jornalismo político. Uau, a sério. Não digo que tenha sido influenciado por essa figura, que mencionei como Uhum, potencial companheiro de uma ilha deserta durante 3 dias para conversarmos, mas o que é certo é que acabei por fazer sobre jornalismo político e depois o livro Comentadores Políticos, onde entrevistei 13 personalidades portuguesas na área do documentário, veio no seguimento dessa minha maior consciência política, minha mente ficou mais alerta e mais atenta a esse uhum. mundo, a esse contexto. Mas se tivesse que escolher outra pessoa, por acaso agora já pululou na minha mente outra pessoa que gostaria de levar para a ilha deserta, por exemplo, mas Logo, não vamos misturar, não vamos logo, já é associar. isto. Não é descabido. A tua energia é mesmo essa. Já está aí outro macaco, como tu estava a dizer, já está outro macaco aí na cabeça. Tipo, não, se ele não puder ir ou tiver a agenda já marcada com a Exatamente. Só se eu Sara, não eu puder ir, arranjo já exato. outra pessoa, não é? Eu vi logo que ias arranjar aí uma solução. Ora, então, vamos começar assim pelo início, que eu estou muito curiosa em relação a isso. Ahm, Como é que era o Renato pequenino? Era É, assim aquele miúdo já tímido ou assim já todo engraçado, espevitado, que gostava de dançar, de música? Não. pequenino, que idade mais ou menos? Não sei, não sei. Vai ali, sei lá, vai ali até aos 4, 5 anos, se calhar. Se calhar não te lembras, não Não é? me lembro. Até aos É do que 4, te 5, contam. É do que eu te começo-me a contam. lembrar, ou lembro-me a partir dos 4, 5, Sim, para a sim, sim, pré-primária sim. e para a pré-primária, mas era mais baixo, porque eu tenho 1,92 m, certamente que era mais baixo. Meu Deus. Exato, não dá para reparar aqui no nosso. Pois não, estamos alinhados, ainda bem. Era Meu mais metro e baixo, setenta. mas era irrequieto. Eu, ao longo da minha infância, por aquilo que me lembro, uma das coisas, uma das constantes era meter-me em várias atividades, ora fosse a Uhum, música, ora fosse o desporto, e dentro do desporto, diferentes desportos que pratiquei, uhum. dentro dos interesses em termos de leitura, vários interesses, o que é bom, porque a minha natureza Já é lias bom. bastante e pequenino. Sim, banda desenhada, Ai, essencialmente. que Banda giro. desenhada, o Mas acho que Asterix. isso é super giro. Mas eras incentivado pelos teus pais ou foi algo que que foi mesmo algo em ti? Tipo, não, comecei a gostar de livros ou já os teus pais já compravam ou alugavam na biblioteca? Como é que era isso? Eu sempre tive aqui em casa, dos meus pais, alguns livros, mas não era uma Um biblioteca muito incentivo, sim. grande. Uhum, Havia um incentivo de alguns livros presentes. uhum. Mas eu quero crer que isso parte da natureza de cada um, da natureza, sabe-se lá Claro, o claro. que é. O que é certo é que comecei a ler e leio bastante, é uma das minhas paixões, é a literatura e os livros, quer seja de literatura de ficção, quer seja da não ficção, Uhum. gostar sempre a cheirar os livros, a adquirir ou ir É à um biblioteca. vício. É um vício. Os livros são um dos vícios que tenho para, para tentar entender o mundo. É difícil chegarmos àquela verdade absoluta, Sim. final, Uhum. última, Se mas calhar não existe, não é? não existe certamente, ou se calhar existe é individual para cada um de nós. Mas Uhum. sempre a tentar a buscar incessantemente, através das leituras e não só, depois das experiências do cotidiano, da vida, Claro, claro, do claro. nosso trato com os outros, das experiências que temos também com os outros, mas os livros é uma das fontes das quais bebo para tentar situar-me, digamos assim. De alguma forma é aguçar aí a tua curiosidade, não é? Desde novo, principalmente com a banda desenhada, depois comecei a ler coisas fora da banda desenhada, mas lembro nas leituras
que lia o Lucky Luke, e o Asterix, Uhum. e o Tio Patinhas, o Pato Donald, banda desenhada essencialmente. Depois, só mais tarde, a partir da minha jovem adultice, ou seja, a partir Uhum. dos 20, é que comecei a ler a chamada literatura, pronto, a banda desenhada A também é banda muito séria. desenhada, claro que sim, claro Quer que sim. dizer, Eu não estou, não vamos aqui desvalorizar uma coisa claro que que é não, super complexa, não é? continua a ser séria, continua a ser séria, mas Eu também acho, e até muito divertido em alguns aspectos. Eu, por acaso, eu nunca li muito banda desenhada, mas é das coisas que eu mais admiro, porque não é tão fácil, não é? Porque tem que ter a própria imagem associada ao que está escrito, aquilo tem que captar de várias maneiras, não é? Portanto, eu acho que é uma coisa super interessante e é ler na mesma, isso não é? Porque as pessoas acabam por desvalorizar muito a banda desenhada, parece que não é uma leitura igual às outras, é igual às outras, não é? claro que sim. E em termos É? de construção de identidade, porque eu acho que a literatura e os livros servem para nós construirmos com eles, não só os livros, repito, Uhum, sublinho, sim, reitero, mas ajuda-nos e a mim ajudou-me a construir a nossa própria identidade. é giro. A leitura, a Uhum, literatura e alguns autores em concreto. Por exemplo, uhum, eu falando de literatura, tenho mesmo que mencionar o Paul Auster, por exemplo, o ok, meu preferido, uhum, que era o outro que eu levaria para a ilha deserta, caso o Barack Obama não pudesse ok, aparecer. ok, Paul Auster, uhum, também o norte-americano Paul Auster de Brooklyn, foi com ele que na minha jovem adultice, a partir aí dos 20 anos de idade, quando mudei de curso, que eu estive no ensino superior num curso inicialmente, depois mudei, ah, foi? e, e foi o Paul Auster que ajudou com a sua obra completa que eu tenho cá em casa, tenho a obra, é o único autor que tem a obra toda, me ajudou a crescer. Atualmente já não leio, até porque ele agora já escreve menos, ainda Uhum, continua a lançar livros, vai lançar um brevemente de não ficção, mas já não leio, já não recupero os livros dele, mas lembro-me da magia que era ler o Paul sim. Auster. Foi a primeira vez que eu comecei a ler e a primeira vez que li cada um dos livros dele nos meus 20. Uau! Tens que lhe escrever também. Eu estou-te só a Também, dar aqui ideias. Tens que lhe escrever também. Tu um vê dia ele vem a lá o Portugal. peso que estas pessoas têm na tua vida, não É é? um facto, são referências. Estas duas e há outras são referências. Não Uma é? vez o Paulo esteve cá em Portugal e esteve em Lisboa, salvo erro, num festival de cinema, e depois veio cá ao Porto e lembro precisamente desse dia, dessa noite, em que eu estava em casa e dizia: vou ou não vou? Vou ou não vou ter que o Paulo leva um livro dos dele para ele me autografar. Por alguma razão não fui e vivo com essa memória de não ter ido, Ah, mas estou à espera que ele venha novamente a Portugal. Paulo Oster, faz favor, se me estás a ouvir e a ver, ele costuma ouvir isto. Ele normalmente põe sempre nos comentários, um comentário é, qualquer, sim. Portanto, dá lá o teu recado que ele vai ouvir de ele que certeza e venha, que pronto. eu tenho que assinar um livro E para aliás, podes convidá-lo também para o teu programa, não é? o Para meu programa. aproveitar, não é? E ele vai lá e assina. Aliás, ele assina o livro quando for lá ao teu programa, não é? Portanto, ele com certeza vai com todo o gosto. Mas E com por acaso, as novas tecnologias é possível. Agora nós temos convidados, tal isso como está a é. acontecer aqui, Exatamente, nos nossos exatamente. programas, claro. Isso, exatamente. Isso veio mesmo, foi as bênçãos do Covid, não é? Que nós temos que ter aqui algumas bênçãos, não é? Desta parte da pandemia. Mas é engraçado que eu estava-te a ouvir e sabes que não é um autor que neste momento eu leia, nem Sim. o meu tipo de livros neste momento não está muito ligado com isto que eu te vou falar, mas o Nicholas Sparks, pronto, que toda a gente conhece, não é? De facto, foi daquelas pessoas que, olha, não lhe disse, já estive com ele. Não é? Já fui, engraçado, tu estavas a dizer, eu pensei assim, que engraçado ele estar a dizer isto, porque realmente eu fui de propósito a Lisboa, porque eu honro este homem por ele me ter aguçado o gosto pela leitura. Ou seja, eu comecei por ler os livros dele, neste momento é como eu estou a dizer, pronto. Pontualmente posso ler um ou outro, mas não é uma leitura muito frequente minha. Ele tem uma série de livros, não é? Sim, Mas de sim. facto foi ele que me aguçou o gosto pela leitura. Então eu fui lá mesmo para ele me fazer, para ele me passar, para me dar um autógrafo, não é? Porque realmente nós temos que honrar estas pessoas que nos fazem despertar algo. E isto é um vício bom, não é? E há que agradecer a essas pessoas da nossa vida, há Sim, que sem agradecer do dúvida. fundo do coração o elas terem despertado algo em nós, seja em que Sim. campo for, estamos a falar de E literatura, mas no pode teu ser. caso, no teu caso é brutal, não é? Porque quando tu me dizes assim,
pronto, olha, tu nem conseguias enumerar aqui qualidades, por exemplo. Eu acho super corajoso alguém mudar um curso superior, não é? Porque de facto, é sério, eu acho isso super corajoso. Há pessoas que veem isto como uma derrota, não é? Tipo, no sentido é que, ai, fui para aquilo e desisti e perdi um ano. Que perder? O que é que significa um ano, não é? O que é que significa um, dois, para uma vida inteira que nós temos de podemos ser felizes, não é? E eu acho isso super, super corajoso. Portanto, imagina, não é? Eu já estou a dizer aqui outra qualidade, não é tua, sendo que ele foi um bocadinho responsável por isso sem saber. Portanto, imagina se alguém te escrevesse. Não é? Escreviam-te agora uma carta e iam entregar à rádio a dizer assim: olha, graças a ti eu comecei a escrever, ou graças a ti eu mudei de curso e sou super feliz neste momento com aquilo que faço. Imagina, eu acho que eu acho que não há de haver uma validação melhor do nosso trabalho, não achas? Sem dúvida, sem dúvida. Só fazer, em relação à minha própria experiência, uma Sim, espécie de pequena correção, não é sim. correção, mas um reparo, Uhum. porque foi depois da mudança de curso, não foi ele que me Sim, levou foi depois sim. da mudança de curso, Ok, com ok, uma espécie de desorganização da nossa própria vida, ok. não sabemos onde é que eu estou agora, estou num contexto totalmente diferente, houve aqui Sim. um renascimento qualquer a nível interno, e foi essa construção de uma identidade nova a partir do ano 2000, que foi quando eu mudei Uhum. de curso, e os vídeos dele ajudaram. Ajudaram, pronto. Mas mesmo assim, fica aqui a nota que eu acho que vais ficar a pensar nisso de certeza absoluta. Então, e diz-me lá, do Renato, leitor, o que é que aconteceu? Bem, nós ainda temos aqui que falar das outras partes, mas eu estou muito curiosa, não é? O que é que aconteceu? Tu foste começando a escrever, era algo que tu já fazias, ia escrevendo, sei lá, olha, eu lembro-me de mim quando eu era assim, adolescente, eu escrevia poemas, não é? Neste momento não escrevo. Mas de facto há sempre um momento na nossa vida que nós vamos sempre, ou então eu escrevia muito no diário, neste momento também é uma coisa que também faz sentido, fazer o tal journaling. Era algo que tu começaste desde pequenita a fazer, ou não? Falaste em diário, eu lembro da minha agenda, não sei se és do tempo que Pronto. havia a minha agenda. A Sim, sim, minha sim, agenda, sim, sim, a sim. minha Era. agenda, eu quero que seja. Eu escrevia todos os dias o que é que eu tinha feito, não sei o quê. Pronto, mas depois houve ali Isso um é muito bom, hiato, isso é de gira. mas depois houve um hiato de tempo sem escrever. Mas em termos de escrita, desde os 13 anos, eu tenho Uhum. 42 anos, desde os 13 anos que eu componho canções, ou seja, a parte da Ah, ok, poesia, ok, ok. em termos da poesia Sim. para integrar numa melodia, ou seja, a Aham. construção de canções desde os 13 anos, desde 1993, que faço Uau. canções, boas ou más, isso cada um avaliará mediante a sua subjetividade. Mas essa parte da escrita sempre a tive. Agora, até chegar ao conto continuado de 2015, escrever Sim. uma espécie de novela, não é bem um romance, mas é uma novela, é um Uhum. conto continuado, é um pouco mais do que um conto, Uhum. foi um processo longo e nem consigo bem destrinçar as várias fases que me levaram a efetivamente sentar-me a um computador, este aqui, por exemplo, ao qual eu estou agora à frente dele, e escrever uma história. Mas é algo que sempre viveu dentro de mim a possibilidade de o tentar. E foi uma experimentação. O conto continuado foi uma experimentação, concretamente para candidatar-me, para concorrer a um concurso de contos. Certo. Uhum. Foi isso também que me deu o impulso e a motivação extrínseca para uma motivação intrínseca que já existia dentro de mim, de querer Uhum. escrever, e escrevi essa história. Depois decidi publicá-la, não sei se fiz bem, se fiz mal, mas decidi publicá-la para mostrar um pouco aquilo Claro que que fizeste bem. é uma das minhas paixões. E é algo que ainda vive dentro de mim, ou seja, não sei se será no próximo ano, eu já tenho a continuação do conto continuado, já começou. Ah, Já começou. ok, ok. Não sei quando é que. Porque a música é algo mais simples, no sentido em que qualquer coisa, eu chego perto da minha amiga, Sim. esta guitarra, e começo a compor. É uma coisa mais fluida, mais, entre aspas, fácil, porque eu quase cotidianamente. Entre aspas, não, não ponhas o facilitismo nisso, não é? Sim, sim, claro. Mas a escrita já não. A escrita já é outra coisa que requer, pelo menos para mim, outra disponibilidade, Claro. outra camada Olha, de. mas tu foste desafiado ou tu a que te desafiaste? Foi A alguém que quê? te disse, Renato, anda lá, escreve lá,
faz lá, concorre lá para este, Não. Foi iniciativa estou. minha. Foi iniciativa minha. Ok, Soube do ok. concurso e resolvi Mas já escrever. tinhas alguma coisa feita ou não? Já era algo que já estava mais ou menos pensado, ou apalavrado, ou escrito, ou não? Não sei se foi quando eu vi que havia um concurso que comecei a escrever nesse momento, ou se já tinha começado a história e depois apareceu o concurso e eu Ok, terminei a entrevista, já não me lembro. Mas não tinha nada para trás. Foi a minha primeira experiência em termos de sim, narrativa sim. ficcional. Porque há muita gente que faz autênticos, né? Que escreve autênticos livros, sei lá, olha. Estou-me a lembrar da Filipa Maia, que eu não sei se tu conheces a Filipa Maia, ou se já ouviste falar, mas ela tem vários livros de ficção escritos desde nova, tipo, mas livros que teve na gaveta, agora é que ela começou a lançar. Por isso é que eu estava a questionar, porque muitas das vezes é realmente escrito, mas nós guardamos dentro da gaveta e depois, pronto, quer dizer. Nunca vou publicar isto, é só porque estava na minha cabeça e eu tinha que esvaziar a cabeça, não é? Mas efetivamente, assim, ainda, de alguma forma, sabes, ainda é mais, como é que eu hei de dizer? Ahm, é mais desafiante, porque tu tens de ser super criativo num curto espaço de tempo, não é? Sim, eu não tenho nada na gaveta. O que escrevi e publiquei, em termos de conteúdo continuado, E foi eh, fácil publicar, ou não? Foi fácil eu, arranjar uma editora para publicar? sim, eu contactei algumas editoras, enviei o meu original para alguns sítios e depois publiquei o meu livro na Chiado Editora, a Chiado Books, que ainda Sim, existe sim, atualmente. sim, sim, sim. eh, e não sei se, não me arrependi de ter publicado, Sim, mas claro, é tal então. questão, comparado há muitos, como tu disseste bem, autores e autoras que escrevem muito e têm muito na gaveta e se calhar fazem Uhum. bem. E eu não sei se fiz bem em não ter deixado na gaveta e ter lançado ao mundo, mas agora Pensa está lá, pensa um bocadinho agora. É assim, tu arrependes-te mais daquilo que fizeste ou do que não fizeste? respondido, obviamente, daquilo que eu não fiz, obviamente. Por amor de Ou seja, Deus, não é? Está feito, está feito. Meu Deus, já escreveste um livro, não é? está Eu aí no já estive mundo, está aí aqui, no mundo. não é? Ah, Está aí no mundo. O conto está no continua mundo, está no mundo. Já para viste o quem que é quiser. isso? Não sei se já plantaste uma árvore, não é? Já, plantar uma Já, então árvore. só te falta ter um filho, é assim, não é? É assim Exatamente. que se diz Ou vários. ou vários, não é? É assim que se diz o ditado, entre aspas, não é? Pronto, estou a brincar contigo. Mas efetivamente isso já ninguém te tira, não é? Eu já tive aqui, já és o terceiro escritor que tenho aqui neste podcast e efetivamente é muito isto, tipo, quando as pessoas estão assim a falar, ai, não sei, tenho um bocadinho de dúvidas, não é? Ainda para mais eu percebo, porque quem escreve normalmente são pessoas que também leem muito, não é? Como é o teu caso. E de facto tu tens aquela é difícil não te comparares, não é? Dizeres assim, epá, quem sou eu perto desta pessoa que escreveu isto, algo iluminado, não é? Mas a verdade, já está escrito, tu já podes morrer amanhã que tens um livro escrito, não é? Já ninguém tira isso. E vem mais, de certeza absoluta, porque já tens Está aí a bem, sim. continuidade, Está bem, sim. vem mais, não é? Ora, então diz-me, eh, no fundo, tu foste para a música muito novo, pelo que eu entendi, não é? Começaste, foi mesmo uma vontade tua, se calhar até a aprender a tocar um instrumento, não é? Que normalmente é assim que se começa, normalmente, e depois foi realmente um salto até de começares a escrever as tuas próprias letras, não é? Sim. Eu comecei, sou de Santa Maria da Feira, na Sim, Academia de Música de Santa Maria da Feira, os passos na música, com a aprendizagem. Lembro-me que, vagamente, mas ainda me lembro que comecei pelo piano, depois guitarra clássica na academia, uhum. depois saí da academia com essas aulas também de solfejo, de iniciação Sim, sim, musical sim, sim, mesmo, sim, sim. música mesmo. Depois saltei para um professor que me ensinou as músicas do momento, porque eu queria era aprender as músicas pop rock, as músicas que eu ouvia e queria Claro, tocar tu gostavas, não é? e tanto gostava. E mal comecei a aprender essas primeiras músicas, com o Dunas do GNR ali à cabeça, porque é normalmente a música com a qual começamos a aprender guitarra, comecei Pois é. logo, comecei logo a criar as minhas canções, também a experimentar, a brincar com letras e com uma guitarra e a soltar, quer fosse na escola, quer fosse aqui em casa com amigos, a experimentar e a soltar isso e a veicular, a divulgar aquilo que ia fazendo. Sim, sim. Depois, uns anos mais tarde, não muitos mais, tive a banda de garagem, também habitual, dos anos de liceu, com Uau! três amigos do liceu, aqui de Santa Maria Sim. da Feira,
que a banda foi os Aneurysm, em que Uhum. nós tentávamos, de certa forma, imitar o grunge dos Nirvana. Claro que não conseguimos fazer, mas divertíamos-nos, também é uma parte essencial de tudo Sem na vida. dúvida, sem dúvida. E fizemos por aí alguns concertos e divertimos-nos, fizemos aniversários, bares, Ai, que concursos, gira, que gira. e foi o tempo até 1999, Uhum. o último ano em que estivemos juntos a tocar. Ainda fomos aqui ao Rock Fair em 1999, lembro-me disso, e esse álbum foi o último concerto que tivemos. Uhum. Depois foi cada um para o seu lado. Continuamos amigos, obviamente. Aliás, um dos elementos dos Aneurysm é o pai da minha afilhada, é o Chico. Olha, e eles ainda estão na música ou não? O Chico, o Uhum. Francisco, continua a ser, digamos assim, parceiro musical, porque ainda hoje, nos álbuns que eu vou lançando a nível Certo. individual, enquanto Renato Ferreira, a aventura que comecei em 2012, ele ainda me vai enviando algumas letras e melodias, esboços de músicas, a partir das quais, ou a partir dos quais, dos esboços, eu vou construindo músicas, que eu tanto Ah, faço ok, músicas certo. de raiz totalmente minhas, Uhum, uhum. também pego a ideias de outros para E outros vais autores. melhor, e vais pondo aí com a tua identidade, não é? Exatamente, para fazer sentido com o resto da obra, digamos assim, a obra. Claro, claro, claro que sim. Portanto, tudo aquilo que todos os teus álbuns, no fundo, tiveram sempre o teu cunho, não é? Claro que tem sempre que Sim, ter, não é? Mas em termos, ou a letra, ou realmente alguém que te cedeu e houve ali um melhoramento da tua parte, ou um alinhamento com aquilo que é teu, ou seja, é muito, é muito, como é que eu hei de dizer? É muito original, não é? De alguma forma és tu mesmo que constróis isso. sim, 90% são músicas Ok. minhas. O À Espera, que foi o primeiro álbum que lancei em Uhum, 2013, foram essencialmente músicas que fiz em 2005, 2006. uhum. Eu lembro perfeitamente um lote de 17 músicas que não apontei em lado nenhum e desde 2006 até 2012 estive com elas aqui na cabeça Meu Deus. de apontá-las. Depois fui para estúdio e foi a primeira vez que, ok, isto que eu tenho na cabeça, comecei a mostrar a outras pessoas aquilo que Sim. tinha. A memória, para já ainda é boa, a Uhum. memória, mas tem que começar a ter cuidado, porque senão qualquer dia ela atraiçoa-me Ah, e completamente. Até para ir esvaziando, não é? Para de alguma também. forma tu conseguires, mas bem, isso é realmente extraordinário. Olha, então, e diz-me, isto é mesmo uma curiosidade. Pronto, lançaste, não é? Já tinhas aí as tuas músicas. Como é que é? Não é? Porque isto é tudo muito bonito, enquanto de alguma forma isto está tudo aí entre os amigos e muito em grupo, não é? Porque começou muito em grupo, né? Que tem muito valor, para mim tem muito valor. Mas quando tu passas a solo, eu sei que tu não estás sozinho no palco, não é? Que há mais gente, não é? Que há mais músicos, mas de facto, sei lá, parece que há ali uma responsabilidade ainda maior, porque tu estás a cantar músicas tuas, letras tuas, tudo teu, não é? De alguma forma tem tudo ali o teu cunho pessoal e estás ali no palco, no fundo, a representá-las. Portanto, é uma grande responsabilidade. Como é que tu te sentes nesses momentos? Sinto-me otimamente. Não sei se é o meu lado exibicionista de querer mostrar o seu trabalho. Eu houve uma formação que tive, alguns no tempo e alguns no espaço, na minha vida, em que me pediram para dizer porque eu gostava tanto de rádio. E vai ao encontro da pergunta que tu Uhum, fizeste, uhum. que é, quando eu vejo um microfone à minha frente ou uma câmara, há uma transformação interna dentro de mim, claro, interna Certo? dentro de Uhum. mim, que me impele a representar, que foi a palavra que tu utilizaste quando eu estou em Sim, cima sim, do sim, palco, sim, sim. a representar, impele-me a representar. Eu quase que visto a pele de uma persona diferente daquela que sou quando estou aqui em casa a ler o meu livrinho sossegado, à lareira ou ao aquecedor. Uh, e há essa parte exibicionista de querer mostrar, de querer Sim, alegrar as outras pessoas, a mim mesmo também, não o escondo, de me divertir e tentar trazer esse divertimento essa alegria aos outros também. E é uma forma de me exprimir, é uma forma de expressão, a música, sim, estar em cima sim, do sim. palco. Quer seja estar em cima do palco ou quer seja simplesmente estar Uhum. a produzir as músicas para as mostrar, é a forma de eu me dar ao mundo. Não sei se as Ok. pessoas gostam disso, mas é uma das. O que é que as pessoas, como é que as pessoas reagem?
aos teus concertos? Eu vou lançar agora em abril, Uhum, este abril de 2023, o Novo Dia, o quarto trabalho uhum, de originais. Para este álbum só fiz um concerto no Cine Teatro uhum. Val, como tu disseste muito bem no Sim, sim, início, sim. e as pessoas reagiram muito bem, o feedback foi muito positivo, gostaram. Mas certamente já estiveste em palco outras vezes, não é? Sim, 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 com menos músicos, sozinho, sim, em FNACs, Ou por seja, exemplo. ou seja, e as pessoas em geral gostam, não é? Que me digam, eles dizem que gostam, Tu mas não sei se é duvidas muito de ti mesmo, credo. não, sempre. Não, não, a verdade é que é o como eu te digo, desde que tu te estejas a divertir e desde que de alguma forma, tu, por exemplo, uma coisa muito simples, consegues pensar noutra coisa qualquer quando estás lá no palco? Não, é só ter um bom desempenho. Lá Ok, boa. esqueço-me tudo e Ok, é aquilo. É estado ok. de flow, é Notas estado. o tempo a passar? Não, 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 é concentração total Então, na então tu performance. estás mesmo na tua praia, não é? Isto é algo que tu vais agora lançar, este novo eu? É novo eu? Novo Ai, dia, novo novo dia. dia, pois desculpa. Olha, se calhar isto tem a ver com a pergunta que veio o meu eu, porque tem muito a ver com a pergunta que eu te vou fazer. Este novo dia, de alguma forma, traz aqui uma nova roupagem, ou não? Em termos musicais, em termos de Sim. mensagem, Ou em termos de identidade, em termos identidade, de mudança mesmo sei lá, do teu interior, da tua maneira de estar. é uma busca para esse melhoramento interno de cada um de Ok. nós. O Novo Dia tem como mensagem o álbum inteiro e uma música que se chama precisamente Novo Dia, Uhum. essa busca por nós almejarmos esse novo dia nas nossas vidas. Ok. A Terra gira à volta do Sol, é certo que é noite e depois é dia sempre, há sempre um Uhum. novo dia, não é? Mas dentro de nós, às vezes nós passamos por desertos, por noites que nos parecem que nunca mais acabam a Pois é. determinadas alturas da nossa vida. E a minha música, um pedacinho, pelo menos que seja, Uhum. tenta que as pessoas consigam ajudar as pessoas a inspirarem-se, pelo menos a mim tem Uhum. esse efeito, inspirarem-se para buscarem esse novo dia, esse novo patamar sempre, dia a dia, esse novo dia onde nos sintamos felizes, melhores, mais contentes Certo. e tendo em vista isso que nunca conseguimos atingir, mas que devemos sempre buscar, que é a felicidade, essa palavra tão bonita, mas que Sim. ninguém sabe definir em concreto o que é Pois que não. é. Pois não, porque é algo tão único, não é? E é tão, é mesmo muito particular, não é? Ora, então, só assim, porque nós já estamos aqui quase há uma hora a conversar, estás a ver que isto, Não, não dei conta, também estou não em é? estado de flow. Não é? Flow. Mas de facto, eu não queria deixar de alguma forma, de falar, até porque eu não conheço o programa, não é? E é uma curiosidade que eu tenho. Tu tens este programa semanal, não é? Na rádio, ahm, que de facto também te dá aqui um bocadinho de liberdade para tu ouvires e de alguma forma entrares em contacto com outras histórias, não é? É só, diz-me uma coisa, a nível de convidados, é só na área da música ou não? Porque a Não, nível, há muitos convidados na área da música, é algo que não. tu, não é? Mas és tu que pensas nas pessoas, nos temas, és tu que preparas isso tudo? Felizmente, a Rádio Clube da Feira deu-me total liberdade a Que nível bom, que editorial, a bom. nível de conteúdo, para fazer as minhas 2 horas ao sábado, das 3 às 5. Podem ouvir em 104.7 Ponto FM, sete. aqui perto, ou em radioclubdafeira.pt, em todo o mundo. E tenho essa liberdade para convidar. Normalmente são É convidados na mesmo área da aqui perto música. de minha casa, hein? Vê É? lá, é mesmo aqui perto. Eu vivo no Cavaco neste momento, portanto estamos Então, mesmo pronto, pertinho, consegues ouvir a rádio e todo quase sábado aqui. convido-te a ouvir das 3 às 5 tudo menos alguma coisa na Rádio Clube da Feira. Normalmente são convidados ligados à música, mas Uhum. também tenho escritores de vez em Ok, quando. sim, 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 também Às vi. vezes faço entrevistas a nível de teatro, companhias de Uhum. teatro, algumas a nível de eventos que aconteçam em Santa Maria da Feira e que eu chamo a nível político e a nível Uhum. de gestão desses eventos para me explicarem o que é que vai acontecer, Ok, nomeadamente certo, imaginários, tudo. certo. Tento estar atento à atualidade, dando Uhum. oportunidade a alinhar aos jovens artistas, e menos jovens, mas dando oportunidade e tendo sempre espaço para novos talentos que vão surgindo no Conselho e não só,
para dar Uhum. voz, para dar espaço para que eles possam crescer, porque nem sempre é fácil encontrarmos, enquanto músicos, espaços onde possamos veicular não só a música, mas Sim, as sem ideias dúvida, que estavam nas músicas. sem dúvida, concordo. Mas por isso é que eu dei o nome ao programa de Tudo Menos Alguma Coisa, porque quis logo previamente, Tu desculpa, também pudeste escolher o nome, não é? vou escolher o nome do programa. Ele existe desde março de 2020, está a fazer agora 3 anos o meu programa, na Rádio É Clube da lá, Feira. foi no início da pandemia. Foi. Tu Aliás, foste a companhia de muita gente. espero bem que sim, e espero ter ajudado nesse Ai, olha, brutal mesmo. Bem, aquele resultado realmente. que nos atravessou. Eu já tinha trabalhado na Rádio Clube da Feira entre Certo. 2001 e 2006, 5 anos, Uhum. e agora voltei para fazer o Tudo Menos Alguma Coisa, onde tenho total liberdade, e é o meu espaço ali ao fim de semana, onde eu consigo levitar, tal como Uhum. diz no genérico, na música genérica do programa, que também foi eu que fiz, e Ok, estão todos que convidados a giro. ouvir todos os sábados, a não perder. Olha, que mesmo interessante, deram-te assim a liberdade assim para tu construires assim algo teu e algo que tu gostas, não é? A rádio é uma, não é? Mesmo não estando. Olha, acho piada porque há pouco tempo calhou de eu estar, estava a fazer zapping na televisão e calhou num programa que estava a dar, eu já não me lembro qual era, mas eles tinham ido fazer uma surpresa a uma pessoa que trabalha na rádio e que é a companhia de muita gente. E então, pá, eu por acaso fiquei assim embebecida a ouvir aquilo durante um bocadinho, confesso, para aí uns 10, 15 minutos estive lá a ouvir, porque acho mesmo extraordinário, porque é a forma como essas pessoas, como as pessoas trabalham, eu gosto muito de rádio, pronto, embora eu ouça mais rádio quando estou no carro, não é? Quase como a maior parte das pessoas, não é? Embora nós possamos ouvir rádio muito bem, como tu disseste, em qualquer lado, no computador, não é? Em todo lado do mundo, a verdade é que a maioria de nós ouve no carro, não é? E a verdade é que nós conseguimos, através da voz, nós percebemos se aquela pessoa está bem, se não está bem, se, ou aquela pessoa mesmo fazer-nos companhia, empoderar-nos, não é? E eu acho que é realmente é extraordinário, não é? Claro. E eu nem fazia ideia que este tipo de programa, não é? Porque é um programa até mais intimista, não é? Existia desde março de 2020, é que apanhou mesmo aquela altura em que as pessoas mais, se calhar mais se resguardaram nestas companhias externas, não é? Através da rádio, da televisão, não é? Sem dúvida. Eu tive que interromper, aliás, eu comecei, arranquei em março de 2020, depois tive que interromper alguns programas, porque também eu, era obrigatório estarmos em Claro, casa, e claro, na altura claro, em que tive que claro. interromper, mas sim, e eu espero que com o meu programa possa fazer companhia e possa alegrar as tardes de sábado. E isso é muito importante, o que tu acabaste de dizer, no sentido em que, quando nós ouvimos rádio, ouvimos as vozes da rádio, quase como que, não estando a ver o locutor ou locutora, sentimos Tudo. a presença de quem está do outro lado. Não sabemos como é que é a cara, o Sim, corpo, etc. sim, Mas a alma, digamos assim, a é essência, mesmo. e pode nos levar lá para cima, ou pode até não conseguir levar-nos lá para cima e só Sim. levar para meio, ou às vezes até para baixo. E o programa, pelo menos alguma coisa, tenta ser esse a mim catapulta-me lá para cima, a mim, porque eu já não passo essas 2 horas e saio de lá com vontade de fazer outras 2 horas e saio de Mas lá imagina, com imagina. energia ainda maior do que com a que entrei. É E, quase como isto que eu faço, não é? Acaba por ser, não bem, é? Isto ainda é algo que bem. tu percebes isto muito bem, não é? Porque Sim, efetivamente quando nós estamos ou a conhecer uma pessoa, ou tu aprendes imenso também, não é? Não é? Quando estás no teu programa também deves aprender imenso. Portanto, isso acaba por ser assim um boost, não é? E nós saímos eu saio destas conversas com alta adrenalina e eu acredito que no teu caso deve ser igual, não é? sem dúvida, sem dúvida, Não é? sem dúvida. Porque é o ouvir. Não sei se tu na análise numerológica que fizeste no início falaste não sei se foi aí, Da mas tua falaste da capacidade de escuta. escuta. Da escuta. E é algo que no meu programa, normalmente, sem estar a criticar ninguém, nem nenhum programa de Uhum. televisão, nem nenhum programa de rádio, mas e concretamente os artistas musicais, nós ouvimos muita música, mas não os deixamos falar normalmente nos programas de rádio e televisão. A Pois verdade é não, essa. é Eh, verdade, tens eu razão. normalmente, eu normalmente costumo dar 45 a 50 minutos aos artistas musicais para ouvi-los. E é uma coisa que eu Uhum. gosto de fazer, que é ter a escuta ativa, sentar-me e dizer, no fundo, mostra-te, diz quem tu és, ao que tu vens. Fazes a música, é o teu produto final, mas quem és tu? E Quem é depois que está por sentar-me, trás dessa música, não é? e depois, no fundo, escuta ativa e
ouvir e deixar que os ouvintes ouçam também, passa a Uhum. redundância, aquilo que aquela pessoa, aquele ser humano que por acaso é músico, tem para oferecer ao mundo. Que interessante, que interessante. É muito, por isso, isto faz todo um sentido, não é? Porque é que eu começo a fazer a vossa apresentação com base na numerologia? Porque, no fundo, é o que tu és. Depois, os papéis que tu desempenhas não é o que tu és, não é? Porque tu, realmente, nós estamos aqui a falar de uma série de coisas que tu fazes, não é? Fazes uma panóplia de coisas, mas efetivamente isso não é o que tu és, não é? No fundo, se eu te pedisse para te definires, não te poderias definir por músico ou por locutor de rádio, quer dizer, porque isso é os papéis que tu desempenhas, porque tu és Uhum. muito mais do que isso, não é? E a verdade é que principalmente quando são coisas muito marcantes, como é a área da música, então as pessoas acabam por estar muito habituadas a falar de quê? Do álbum, eventualmente um ou outro apontamento do que significa aquela música principal, não é? Concertos que vai Aquela, dar, concertos que vão dar, os os músicos, concertos, acaba por os ser tudo muito redutor, tens muito razão, e por acaso eu até estava, quando te fiz, e sei que tu convidas muito, não é? A nível de música, é natural, não é? Um gosto próprio que tu tens, não é? É natural que tu gostes de. E eu, quando vi que havia, se calhar os últimos, havia ali muita gente ligada à música, e eu pensei assim: olha, será que isto é só de música? Também é interessante, não é? Mas eu sabia que havia ali um ou outro apontamento que não era, mas podia ser assim o principal, e acho super interessante. O outro lado de nós conhecermos o que é que está lá mesmo que seja, e esses vazios e essas sombras, como tu muito falaste, não é? E te abriste aí com muita humildade. Ora, então, antes assim de terminar, estamos quase a terminar, só te queria perguntar se há assim algum sonho que não possa passar desta vida para tu realizares. tantos, Rita. Também ainda estás a meio do percurso. Espero bem Ou que se sim. calhar, ou mais, né? Se fosse a meio já não era mau, já não era mau. Não, é bom, sim. Eu espero que até seja mais e que cheguemos todos aos 100 com saúde e ultrapassemos os 100. Não sei se a pergunta é só se tenho sonhos. Se tenho sonhos, é um facto. Não sei, Não. não sei se queres que eu Se verbalize queres quais são esses partilhar sonhos. algum assim especial que, epá, não pode mesmo, tem mesmo que ser realizado nesta vida. São todos, mas agora precisar e verbalizar quais são esses sonhos é assim. Vamos ao curto prazo. Só vou dar o exemplo de um, para não ir Sim, lá mais para a frente. Já sim, tenho alguns lá mais para a frente, quando tiver 60 anos ou 70, boa. mas para não ir a esses, vou só verbalizar que tenho o sonho de, neste mês de abril de 2023, lançar um novo dia e que as pessoas aceitem o meu convite de ingressarem no novo dia comigo. Oh, Querem isso palco, é fácil. querem plataformas digitais. Não é bem assim tão fácil. Fazer chegar a nossa música às Eu outras sei, pessoas eu nem sei, sempre, nem eu sempre é sei. fácil. É uma área muito competitiva, eu concordo contigo. Eu concordo contigo que de alguma forma não é fácil, mas pronto, mas não é assim um sonho que tu não vais realizar de certeza absoluta. Não é Espero isso? bem que sim. Espero Não, bem que sim. se vais E agradeço, realizar de agradeço, certeza e absoluta. agradeço, Rita, a oportunidade de estar aqui no Conversas na Almofada e vou terminar quase como comecei mostrando a minha almofada para também Boa mostrar ideia que me deste agora. Agora toda a gente vai trazer aqui uma almofada. Boa ideia mesmo. exatamente, também para mostrar a minha voz, ou um bocado da minha voz Sim. e daquilo que eu sou, e podcasts como este são super importantes e desejo-te o maior sucesso para as conversas na Ai, almofada. muito obrigada, muito obrigada. Para mim, vieste aqui enriquecer e muito este mês de março. Foi assim, obrigada, Daniela da Bússola Inquieta, não é? Exatamente, beijinho para a Daniela, Né, obrigado. que já foi aqui minha convidada e que se lembrou de me dizer assim espontaneamente, não sei como é que nós nos ligamos, ahm, e realmente eu andava aqui à procura de uma pessoa, de uma outra pessoa, e andava aqui até um bocado angustiada, quem é que eu vou convidar? Não é que não tivesse, mas realmente eu queria a pessoa, e realmente tu encaixaste aqui mesmo na luva, e olha, gostei muito de conhecer, hein? Portanto, acho que foi assim uma conversa muito boa. Diz-me então, o teu álbum sai nas plataformas digitais, não é? Em abril de 2023, está quase. E, portanto, este podcast sai a 31 de março, portanto, está mesmo quase, ok? E diz-me aqui, tens concertos já ou não?
Não, lá Ainda está. não? Não Portanto, posso editar concertos, mas espero marcá-los. mas estás aí aberto para isso, portanto, que estejam aqui as pessoas que estão a ouvir este podcast, não é? E espero que me acompanhem. Podem chegar até mim nas redes sociais, se me Ok, permite, certo. a partir do Uhum. site renatoferreira.pt. É Ok, fácil. certo. Ok, pronto. Eu ponho tudo na descrição do vídeo, portanto não te preocupes que eu ponho essas coisinhas todas, as tuas redes sociais e tens um canal de YouTube, ou tens aqui uma série de coisas, portanto, que eu andei assim a cuscar. Portanto, dá perfeitamente para chegarem até ti, para falarem contigo. Também podem ouvir o teu programa de rádio ao sábado, É bem. e te conhecerem melhor. Devem ouvir. É o 104.7, não é? Exatamente. 104.7. Se estiverem no estrangeiro, podem procurar através da, mesmo do nome da rádio, não é? Portanto, Sim. exatamente. Portanto, é muito fácil conhecerem-te e chegarem até ti. E também podem comprar o teu livro, não é? Os teus 2 livros. Podem comprar os teus 2 livros, não é? O conto continuado, e diz lá o outro que eu não tenho aqui a ponte, De não ficção, de não comentadores ficção. políticos, os intérpretes imediatos da realidade. Eu, pelo menos, fiquei assim super curiosa também em relação a Esse esse. livro, atenção, esse livro é a transcrição de 13 entrevistas que eu fiz a comentadores Uhum, políticos. certo. Basicamente é isso. Sim, sim, ou seja, no fundo, é interessante porque eu gosto desta parte, sabes, das próprias histórias, das próprias opiniões, e eu acho que isso é muito giro. Olha, muito obrigada, muito obrigada, obrigada por este bocadinho, obrigada por teres vindo aqui às minhas conversas. A vocês, espero que vocês ouçam, comentem. Quanto mais vocês interagirem com estas conversas, de alguma forma, mais as pessoas que aqui são convidadas são conhecidas e conseguem de alguma forma mostrar aquilo que são os seus talentos, que é isso que eu trago cá. Portanto, façam o favor de partilharem esta entrevista para que o Renato seja assim conhecido e, de alguma forma, possa ir a dar concertos pelo país todo e, quiçá, pelo mundo, ok? Portanto, também pode ser assim, noutro cantinho do mundo, que eu tenho a certeza que ele vai com todo o gosto. Obrigada, então. Até à próxima semana. Beijinhos.